Esta aula é sobre os principais recursos de funções do AutoCAD. O objetivo é aprender a usar os principais recursos de funções nos comandos de desenho e de edição. A pergunta que fizemos agora é: quais são as funções do AutoCAD, né? E onde nós encontramos essas funções, tá? As funções do AutoCAD são esses recursos que nós temos na barra da base do AutoCAD, nessa barra inferior, né? E são recursos que auxiliam, né, a fazer no AutoCAD o desenho com precisão, certo? Então, nessa aula, nós vamos ver três conjuntos de recursos que são bastante importantes para os comandos de desenho e de edição. O primeiro é a função F3, chamada de OSNAP. Aqui, ó. Tá? É Object Snap, ok? E quando eu falei aqui, ó, vou clicar aqui fora e aproximo aqui, aparece o Snap F3, está escrito nessa janela em branco. Ou seja, eu consigo ativar e desativar essa função pela tecla F3 do teclado, ok? Então, o Snap Off, o Snap On, né? Está aparecendo aqui na minha janela de comando, certo? Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessa função. Vejam, né, que ele destaca alguns pontos importantes em desenhos existentes no nosso projeto, ok? Então, vamos lá. Vou fazer, então, exemplificar para vocês alguns comandos aqui. Então, ativei o Snap. Vejam que nesse momento aqui do Snap está ativo o Endpoint, o Midpoint, o Center, Intersection, Extension e Perpendicular, ok? Tá? E vão ser esses que eu vou falar um pouco melhor nessa aula, tá? Bom, então vamos lá. Vou testar aqui um comando de desenho retângulo, tá? Fiz um retângulo sem me preocupar com dimensões ainda, tá? E vou fazer algumas linhas, tá? Aqui em volta desse retângulo para a gente exemplificar como eu posso aplicar esse comando OSNAP, ok? Então vamos lá. Eu quero, né, por algum motivo, fazer um círculo, tá, que esteja exatamente, tá, no ponto final dessa linha. Como eu consigo verificar que eu estou exatamente nesse ponto final, tá? E aí que eu vou entrar com essas funções do Object Snap, ok? Então, vou lá no círculo, tá? Estabeleço aqui que o centro desse círculo, né, que é o primeiro ponto que me pede aqui no comando, ó, especificar o centro do círculo, tá? Ele está exatamente no ponto final desta linha, então aparecendo aqui Endpoint. Então, isso me dá a precisão que eu estou no lugar certo. Então, clico, tá? E marco o raio desse círculo. Veja que por algum motivo eu quero que esse raio ele esteja no ponto médio desse segmento, tá? Que aqui eu também ativei, ó. No midpoint é um ponto médio de um segmento, ok? Então, vou lá. Então, aqui, ó, vai aparecer um triângulo e vai indicar que esse ponto é exatamente o ponto médio desse segmento, tá? E com isso eu consigo fazer esse meu círculo com essas características que eu gostaria, o endpoint e o midpoint desse segmento, né, desta linha, ok? Bom, isso são algumas aplicações. Vamos ver aqui, ó, as outras, né, que a gente tem, né, eu quero, né, por algum motivo eu fiz aqui um círculo, tá? Aqui. E eu quero fazer uma linha que esteja no centro desse círculo e perpendicular a essa linha aqui, ok? Então, vamos lá. Vou fazer uma linha, tá? Aqui eu vou marcar o círculo, então, veja que no momento que eu aproximo aqui, ó, do círculo, aparece o centro desse círculo, certo? Aí eu marco o centro desse círculo
e me aproximo aqui nesse segmento de linha e aparece indicando qual é o ponto que é o perpendicular a essa linha, tá? Veja que aqui esse ponto perpendicular está muito próximo do ponto médio, né? Mas se eu clicar no ponto médio, ele não vai traçar uma linha perpendicular a essa linha. Então, tem que marcar exatamente na linha perpendicular, ok? E vou dar um Enter para encerrar, certo? Bom, mesma coisa nessa perpendicular, eu poderia clicar ponto médio e perpendicular nesse segmento de linha, ó. Clica aqui e dá essa linha exatamente aqui, no caso é o ponto médio de uma dos lados, né, desse polígono, né, desse retângulo, mas eu tenho aqui uma linha perpendicular a esse segmento de linha, certo? Tá? Bom, o que mais que eu marquei aqui para mostrar para vocês? Tá? Intersecção, né? Ou seja, eu tenho, vou fazer aqui, uma linha que cruza esse retângulo, e eu quero fazer um círculo, pode ser, exatamente na interseção dessas duas linhas. Então, marco o centro em um círculo, né? Não pode ser um endpoint desse retângulo, ok? Então, esses são somente alguns exemplos para vocês verem a aplicação que eu estou usando essa função, certo? Reparem que é sempre relacionado a um comando de desenho, que eu estou exemplificando, ou também um comando de edição, né? Digamos que eu queira mover esse círculo aqui, o centro dele, eu quero que fique exatamente no ponto final desse segmento. Então, também posso utilizar, dentro de um comando de edição a função OSNAP, o F3, certo? Por fim, eu quero destacar para vocês, tá, essa função aqui, ó, a extension, que ela é bastante útil, tá? Então, digamos então que eu queira fazer um outro retângulo, tá? Só que eu quero que esse retângulo aqui, ele tenha como base, tá, esse retângulo existente. Então, eu quero que ele comece aqui, ó, extension, né? E eu marco aqui essa linha de extensão, certo? Tá? Então, esse novo retângulo, ponto inicial, ele vai ficar alinhado ao retângulo existente, tá? Eu posso marcar na tela, né, garantir esse alinhamento, ou eu posso dizer uma distância conhecida. Vou colocar aqui o valor 1000, certo? E a partir daqui, eu traço o meu retângulo. Eu posso até dizer aqui, olha, eu quero também essa referência, tá? Nesse alinhamento aqui, ok? Opa, aqui, certo? Então, extension é como eu vou usar um elemento, né, existente, um endpoint, ou aqui no caso endpoint, mas podia ser midpoint, ou poderia ser um center, como referência, e eu tenho um deslocamento, um afastamento na aplicação dessa função, certo? Ok. Bom, como eu configuro esse OSNAP? Tá? Vou aqui no OSNAP Settings, ok? Aqui eu consigo, né, ativar ou desativar quais são os pontos que eu quero que a função detecte, né? Quais são os pontos do desenho que eu quero que sejam detectados por essa função, tá? O que eu sugiro? Marquem apenas alguns que vocês acham que vocês vão utilizar, né? Se marcar vários pontos, ou todos esses pontos aqui, pode ficar um pouco confuso na hora de desenhar, tá? Então, normalmente eu deixo marcado aqui o endpoint, midpoint, center, interseção, perpendicular ou extension, tá? Mas eu convido vocês a dar uma olhada no help do AutoCAD para saber um pouco melhor quais são esses outros pontos que também podem ser interessantes dependendo do projeto que vocês forem fazer, certo? Tá? Vou dar um OK aqui, tá? Bom, continuando nossa aula, tá? Eu vou mostrar para vocês também uma outra função que é o grid e, consequentemente, o Snap Grid, tá? Pessoal, grid
é exatamente, né, essa malha que a gente consegue visualizar aqui na nossa área de trabalho, correto? Tá? Então, essa é a primeira opção aqui dessa função. Ó. Então, posso ativar ou desativar. Qual é a tecla, né, tecla do teclado que eu ativo ou desativo? Tá? Aqui não está aparecendo aqui. Aqui aparece o Grid Mode F7. Tá? Então, vocês podem, de uma maneira mais prática, né, ativar ou desativar. Quando eu ativo ou desativo, isso pode ser no meio do comando. Ó, eu ativei o comando círculo, tá? Por algum motivo eu quero desativar esse grid, então eu aperto F7, desativo, faço o desenho e depois, se eu quiser ativar novamente, não tem problema. Então, eu posso ativar as funções, todas as funções aqui do AutoCAD, dentro dos comandos, certo? Tá? Não precisa encerrar o comando para ativar ou desativar uma função, ok? Bom, então veja que esse grid, ele estabelece um distanciamento, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tá? Tem uma setinha aqui do lado, tá? Que vem aqui, ó, Snap Settings, tá? E vai aparecer as configurações, tanto do grid quanto do Snap. O Snap, tá? Ele vai ser bastante semelhante à função que a gente viu anteriormente. Só que aqui o Snap, que é no caso onde, digamos, onde o cursor vai ser atraído, qual o ponto que ele vai tender a escolher, né? Não vai ser mais um ponto conhecido no objeto, mas sim vai ser a própria grelha, o próprio grid que ele vai grudar, né, no momento que eu aproximo o meu cursor. Vocês vão ver um exemplo agora, ok? Bom, nessas configurações aqui, o que está aparecendo? Que esse Snap, tá? O Snap, né, do espaçamento, né, desse grid, tá? Ele tá 10 por 10, né? Aqui também, ó, 10 por 10, certo? É bom que os dois se coincidam, né? Que eles ficam os mesmos valores. Então, são 10 unidades do AutoCAD por 10 unidades do AutoCAD, tá? Bom, isso é bastante importante, né? Principalmente quando a gente for fazer alguns trabalhos que vai exigir um pouco dessa regularidade dos desenhos, né? Um exemplo são as vistas ortográficas, tá? Então, eu posso usar esse recurso, eu estabeleço aqui, ó, que cada, né, o espaçamento desse grid vai ser 10 por 10 e o Snap também vai ser 10 por 10, ok? E valores iguais, x e y, tá? Vou dar um ok, tá? E vou ativar, ó, Snap Mode F9, tá? Que ele vai grudar nessa grelha, ok? Então, aqui, pessoal, se eu for fazer uma linha, tá? Vejam, né, que ela vai ativar exatamente nos locais onde, tá? Que está marcando nessa grelha, ok? Então, é uma referência, tá? Para estabelecer no meu projeto, tá? Eu não consigo, ó, tô na parte menor unidade, tá? Ó, 10 e 10, tá? Eu não consigo fazer uma linha menor do que 10 por 10, tá? Então, ou vai ser no eixo Y, ou no X, ou na diagonal, tá? Ok? Então, é uma forma da gente também controlar o nosso desenho, certo? Né? E ter mais precisão nesse desenho, ok? Bom, então, para isso eu tenho que ativar o grid e ativar o Snap, tá? Esse Snap também, a gente pode trabalhar, aqui a gente está trabalhando aqui com um plano ortogonal, né? Essas linhas, elas estão no eixo X e no eixo Y, tá? Mas eu posso trabalhar também com o recurso do plano isométrico, tá? Isso é bem interessante quando nós formos fazer os exercícios de perspectiva, né? Então, a gente vai utilizar bastante desse plano isométrico, tá? O plano isométrico é uma função aqui, ó, é o F5, tá? Na verdade, o F5 vai ser para modificar esses planos automaticamente. Então, a gente vai ter que... é um outro processo, a gente já vai ver agora. Então, ó, ativei o plano isométrico, tá? Vejam, ó, que se eu desativo, ele fica no plano ortogonal, tá? Mas se eu ativo esse plano isométrico, vejam que já fica com os ângulos, então, de 90 e ângulos de
30, né? Como a gente vê, como vocês vão ver um pouco mais adiante no curso, é a base da construção da perspectiva isométrica, certo? Tá? E eu posso, agora sim, com a tecla F5, mudar os planos, tá? Então, aqui, ó, eu posso mudar, né? Esse plano é o plano, tá? O isoplane left, né? Da esquerda, tá? Eu posso passar ele, tá? Ou clicar aqui diretamente, ou ir passando pela tecla F5, tá? Todos esses planos. Então, aqui seria um plano na vista superior, né? O top, tá? E depois, se apertar F5 novamente, ele passa pela isométrica direita, ok? Então, digamos se eu queira fazer um cubo isométrico, tá? Eu vou aqui na minha linha, pode ser polilinha, por exemplo, tá? Que é até melhor. Clico aqui, vou fazer então, tá? Até vou aproximar um pouco mais aqui, que acho que vai ficar melhor, tá? Que eu pego o valor mínimo aqui. Então, ó, polilinha aqui. Faço aqui esse plano. Aí quero mudar F5, tá? Mudo, polyline, desenho. Opa. Ó, vejam que eu errei aqui, teria que vir até esse ponto aqui. Então, posso dar um backspace. Opa, ó, Ctrl Z, na verdade. Só um pouquinho que trancou. Vamos lá. Aqui, tá? Então, Ctrl Z, tá? Então, o Ctrl Z, que é o undo, né? Ele retoma o ponto inicial, né? Então, clico novamente aqui, sempre seguindo o traçado dessa malha, tá? E aqui, novamente, eu posso, né, completar meu cubo, ok? Então, é um recurso bastante interessante para desenhar perspectivas isométricas, correto? Tá? Então, revisando, nós vimos nessa aula a função OSNAP, tá? OSNAP Settings, onde eu ativo ou desativo com a tecla F3. Vejam que aparece aqui ativo ou desativo com esse destaque em azul. Eu tenho o plano isométrico, onde eu posso ativar e desativar no próprio ícone, né, e ir passando os planos pela tecla F5, tá? Hoje eu vou mudando o direcionamento desses planos, tá? E vocês viram também, ó, vou desativar a grade, né, ortogonal, né, um grid, né, onde eu trabalho, então, com o snap, né, onde eu posso grudar o momento que eu faço as linhas, né, grudar o meu cursor onde essa grade estiver interseccionando. Se eu não quiser mais esse recurso, eu só desativo, né? Ele não está mais vinculado à grade, ó, posso fazer qualquer tipo de desenho, tá? E se eu não quero que apareça essa grade, né, eu só desativo também com F7, Grid Mode, ok? Bom, para terminar, nesta aula você aprendeu a aplicar as funções, né, as principais funções que são úteis para executar os comandos de desenho e de edição com precisão.